aquele livro que você sempre desejou ler e que você nunca tinha achado um escritor que trouxesse tudo o que você queria, toda a representatividade, toda a sororidade que você buscava dentro de um livro, todas as montanhas russas que envolvem a vida de uma pessoa, e o escritor te entrega isso e um pouco mais? É exatamente isso que a escritora do livro Daisy Jones and the Six me entregou, e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo aqui. Eu já adianto para vocês que o livro Daisy Jones and the Six é um livro sobre sobreviventes e é sensacional. E já começando me apresentando, gente, eu sou a Jéssica aqui do canal Biblioteca de Bolso. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve agora, que ajuda muito essa comunidade a crescer e principalmente vocês me ajudam muito. É totalmente gratuito, então aproveita agora mesmo, já se inscreve aqui no canal para não deixar para depois, porque todo mundo esquece depois. Deixa seu like também, que é muito importante aqui dentro da plataforma do YouTube, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse é um vídeo bacana e divulga para mais pessoas que curtem conteúdo sobre livros como eu e você, então já deixa o like. E agora eu vou trazer para vocês a resenha desse livro aqui, que realmente é uma das minhas leituras favoritas do início do ano de 2023, e eu vou contar tudinho para vocês aqui desse vídeo. A Daisy Jones é uma menina que teve uma infância muito conturbada. Apesar de vir de uma família rica, que tinha condições de dar tudo do bom e do melhor para ela não tinha o mais importante, que eram pais presentes e que realmente se importassem com ela. Então a gente começa o livro conhecendo um pouco mais sobre a Daisy. Quem é a Daisy, de onde ela veio, para onde ela vai, essas coisas que nós gostamos de conhecer dos personagens nos livros. Então a Daisy, ela nasceu em 1951, ali em Hollywood, em Los Angeles. E a gente conhece também um pouco sobre a família dela, o pai, a mãe, que são pessoas ricas, mas pessoas totalmente amantes de si próprios mesmo. E quando vocês lerem o livro, vocês vão entender o porquê eu coloquei amantes de si próprios. Pega essa dica que é muito importante na leitura do livro. Então ela tem ali essa primeira infância, que é uma infância solitária, porque os pais vivem em festas. Ela acaba também pegando essa vida dos pais de festa, bebedeira e tudo mais. Isso vai construindo o caráter da Daisy, uma menina totalmente insegura e sozinha no mundo. Nós também descobrimos que ela nunca teve atenção dos pais, porque a Daisy ia e vinha, tinha sua vida ali muito solitária, onde ela fazia tudo o que ela queria e os pais nem percebiam ou sentiam a ausência dela dentro da casa. Então vocês já conseguem sentir o drama que foi a primeira infância da Daisy. E com isso ela acaba se tornando essa pessoa que ela é. No livro a gente já descobre que desde muito pequena ela sempre foi muito bonita, sempre chamou muita atenção. E nós vemos essa sexualidade sendo trabalhada na vida dela, posicionamento da Daisy e um universo muito machista ali da década de 1970. Então nós vemos essa construção da Daisy e como ela se comporta com os outros e a sua própria sexualidade. A Daisy tem uma amiga que sempre cuidou muito dela e se importou com ela, que é a Simone. Então já nesse primeiro capítulo nós vemos como que é a vida da Daisy e o relacionamento que ela tem com a Simone, que é quem realmente dá uma base e alguma coisa para ela se apegar sobre o talento que a Daisy tem, porque desde muito pequena a Daisy sempre teve talento ali para música, mesmo sem nunca ter estudado para isso. Ela simplesmente se colocava ali no lugar de compositora, de cantar as coisas, e ela tem o dom da música mesmo e nunca precisou fazer uma aula de canto, por exemplo, para ter aquela voz rouca e todo o estilo próprio que a Daisy Jones tem aqui no livro. Em seguida, nós conhecemos um pouco sobre o Billy. O Billy e o Graham são irmãos e a gente também percebe que a primeira infância dele foi conturbada, mas diferente da Daisy, eles tinham ali a mãe que cuidava dos dois e dava o melhor que ela podia. Já no início a gente vê que não foi fácil também a vida do Billy, porque o pai dele foi embora em 1954, então a gente não tem essa primeira informação que a gente tem da Daisy, que foi a data em que ela nasceu, mas nós temos aqui na vida do Billy a data em que o pai dele foi embora, mostrando como isso foi marcante na vida dos dois quando houve esse abandono ali do pai. Nós vemos a importância da mãe deles, que fez de tudo para criá-los. O pai deixou uma guitarra, que foi onde o Billy aprendeu a tocar, e o Graham também, mas foi a mãe que deu ali mais um instrumento pro irmão, que é o Graham, deixando cada um ali com o seu instrumento e desenvolvendo os seus talentos. O Graham, ele é o guitarrista solo da banda The Six, e o Billy, ele é o vocalista da banda e quem compõe as músicas
e que também toma as decisões ali da banda The Six. Então, nesse primeiro momento do livro, a gente vê como as duas famílias vêm de sofrimentos distintos, porque o Billy e o Graham ali começam com a banda, eles começam a tocar, é algo que sempre esteve neles também, na veia deles. O Billy, no primeiro momento, a gente vê que ele não era tão talentoso, mas ele vai se fortalecendo, ele vai se desenvolvendo ali junto com o irmão, montando a banda, tendo muitas situações complicadas de perdas de amigos, de vida mesmo, situações que realmente marcam a nossa trajetória, tanto ele quanto a Daisy, passando por momentos muito difíceis ali, até conseguir construir a banda e ter um público que curtisse, que gostasse da música deles. É então, em um determinado momento do livro, onde os dois já estão ali com contratos com gravadoras, cada um no seu estilo, a Daisy muito difícil de lidar, ali querendo ser o que ela não tinha sido preparada para ser e achando que poderia viver uma vida conforme ela gostaria. Então ela tem vários momentos ali onde ela tem que tomar uma decisão, onde os produtores dela têm que puxar mesmo ela para o centro, e a própria Simone falando que ela nunca iria conseguir o que ela deseja se ela não se colocasse ali no caminho de uma forma um pouco mais humilde. Mas a Daisy tem uma personalidade muito forte, assim como o Billy, que é ali o vocalista do The Six. Então, tanto a banda quanto a Daisy já estão ali encaminhados no cenário da música. Só que eles não têm aquele boom, não tem aquele momento de ápice ainda. Eles estão construindo toda essa trajetória. Em um desses pontos, eles se encontram. E não é algo muito amigável, porque o Billy, ele é muito controlador com a banda. Ele é uma pessoa, assim, bem abusiva, eu achei, em vários aspectos, assim, do livro, no posicionamento dele com os outros. Nós vemos isso aqui na narrativa dos integrantes da banda, como era difícil lidar com o Billy, e a Daisy não passou imune a esse aspecto do Billy de controlador e querer que as coisas acontecessem do jeito dele. Porém, a Daisy também é uma explosão da natureza. E essas duas explosões juntos vão gerar várias e várias colisões que não farão bem nem para um nem para o outro, e principalmente para a banda The Six. O Billy, ele tem um centro muito ativo que consegue manter ele firme, diferente da Daisy, que só tem a Simone, e a Simone também tem a própria vida dela. Mas o Billy tem a Camila, que eles se conhecem ali em um show, acabam se apaixonando muito e eles acabam casando e já construindo ali a sua família, porque a Camila acaba engravidando da sua primeira filha, que é a Júlia. Só que quando o Billy cai na estrada da primeira vez, ali somente com a banda The Six, ele acaba se perdendo nesse universo do rock e também em tudo que a estrada oferece ali para pessoas que vivem o estilo de vida deles. Então, quando nós lemos o livro The Six, nós vemos muito esse backstage da vida dos roqueiros, esse backstage da vida desses astros do rock durante as suas turnês, porque eles ficam ali sem a família. O Billy se perde muito em todos os aspectos. Ele se envolve muito ali com o alcoolismo, ele acaba também traindo muito a Camila, e de certa forma a Camila foi uma mulher que eu admirei muito durante a leitura desse livro, porque ela mostrou que realmente é ser forte e permanecer firme quando você vê que o seu marido, que é aquela pessoa que você ama, se perde no trajeto ali da fama. Ela foi uma mulher muito firme e muito admirável em toda a leitura do livro. Então o Billy se perde, ela vê que ele se perdeu e, contra tudo que eu imaginei que ela fosse fazer, ela chega lá e dá um ultimato nele para ele se corrigir. E é muito interessante o sentimento que a escritora conseguiu transmitir no livro, principalmente em relação ao Billy e a Daisy, porque acontece o seguinte: o Billy, ele não tem noção nenhuma do que é ter um casamento, um relacionamento. Até porque ele não teve um exemplo disso na sua vida pessoal, porque o pai dele foi embora, e quando ele reencontra o pai dele é traumático, porque eles viram que o pai dele estava ali do lado e simplesmente negligenciou a família. Abandonou a mãe, abandonou os filhos e foi viver a vida que ele queria, uma vida de um solteirão sem responsabilidade. Então, quando ele descobre que a Camila tá grávida, ele pira, porque ele não sabe ser o que a Camila precisa e principalmente tudo que a Júlia, que é a filha dele, precisa de um pai. Então ele entra em pânico dentro dessa viagem, e essa viagem ele realmente se perde, porque ele não sabe como lidar com seus conflitos. Tem uma pessoa muito importante dentro do livro que acaba pegando esse papel de pai mesmo e colocando ele dentro do centro, e a Camila também foi uma mulher muito forte em conseguir lidar com um astro de rock que precisa passar por uma clínica de reabilitação. Ela fica ali segurando as pontas com a filha recém-nascida até que o Billy se erga e consiga ali voltar para a família dele e tentar ser um bom pai, um bom marido. Então, assim,
é um livro que mexe em muitos aspectos da sociedade e muitas falhas que há nas famílias de uma forma muito nua e crua e é sensacional. Já do outro lado a gente tem a Daisy também, que da mesma forma que o Billy não tem ali um norte, porque o Billy ainda teve a mãe dele, a Daisy foi criada no mundo. Então os parâmetros dela do que é certo e de errado é muito distorcido e de certa forma a Daisy é sim uma narcisista, porque ela não mede esforços para ter o que ela deseja. E conforme a gente vai avançando na leitura do livro, nós vemos que ela tem esse comportamento mesmo e ela sabe que ela não teria nenhum tipo de problema de fazer os outros sofrerem desde que ela fosse feliz ali e conseguisse pelo menos um momento da vida dela ser feliz, porque da mesma forma que o Billy se perde ali no universo do rock and roll, a Daisy também se perde e são pouquíssimas as vezes que nós vemos a Daisy ali em sã consciência. A maioria do tempo ela tá alterada. Em paralelo aos conflitos que nós temos da Daisy e do Billy, que sim, quando cai na estrada, que sim, quando começam a ter a parceria, porque realmente o The Six só dá o boom mesmo quando a Daisy entra, que precisava desses dois astros, tanto do Billy quanto da Daisy, porque os dois juntos formam uma dupla inesquecível, de tal forma que a gente lê o livro e parece que a gente está vivendo dentro da banda do The Six. A gente consegue sentir as emoções que está acontecendo lá, porque a forma que a escritora trouxe isso para nós é realmente envolvente e apaixonante. Então nós vemos que a banda só acontece mesmo quando há essa união do Billy com a Daisy, formando ali a banda Daisy Jones e The Six. Só que existem outros conflitos que acontecem na banda também, porque existem outros participantes. Então nós vemos os conflitos que acontecem com o Ed, que é um personagem que acaba tendo muita raiva do Billy, porque o Billy é muito duro na posição dele. É como se a banda fosse dele e todo mundo ali tivesse só seguindo as ordens do senhor, que é algo muito complicado em uma banda de rock para conseguir administrar. Temos o irmão do Billy também, que está passando por problemas muito sérios com o seu relacionamento ali. Temos a Karen, que é uma personagem que representa muitas mulheres. Temos ali os próprios produtores, a gente vê como eles são importantes na construção de um álbum de sucesso. E temos a Camila, que vive de uma forma paralela às dores do seu marido. Enquanto ele sai para ganhar o mundo lá fora, ela fica ali cultivando o mundo pessoal do Billy, que é ela e as filhas. Então a gente consegue ver um paralelo muito grande de tudo que envolve mesmo esses astros e como a gente acha que eles são perfeitos, mas que no fim das contas todos eles ali estão lidando com seus próprios dramas, administrando seus próprios demônios e tentando ser o melhor que eles podem dia após dia. Astros. Quando eu terminei de ler esse livro aqui, Daisy Jones e The Six, eu fiquei com uma sensação de muita raiva de mim, principalmente porque esse livro já está no mercado há um tempo e eu não tinha lido ele ainda. Eu só decidi ler quando realmente a Prime Video decidiu lançar a adaptação desse livro, que eu ainda não assisti. Eu vou assistir e trazer o comparativo para vocês aqui num próximo vídeo. Mas eu me senti muito mal por não ter pegado o hype desse livro. Eu tenho muita dificuldade de pegar hypes. Recentemente eu peguei o hype aqui para vocês do livro Ascensão das Trevas, eu vou deixar aqui para vocês lerem. E eu realmente detestei o livro. Isso só fortaleceu o meu posicionamento de não pegar nenhum livro pelo hype. Só que toda regra tem a sua exceção. E Daisy Jones e The Six foi isso. Esse livro é realmente um livro que vale todo o hype. E aqui eu quero comentar com vocês que a narrativa do livro ela é diferente da narrativa dos outros livros que a gente costuma ler. Por quê? Porque todo livro ele é feito em um formato de entrevista. E quando eu peguei o livro e eu folheei, eu falei assim, nossa, eu não vou gostar. Eu não vou gostar do livro, não vou conseguir avançar na leitura, porque eu realmente não gosto de livros que é feito dessa forma. Porque eu tive uma experiência que foi o livro Simplesmente Acontece, que o livro é praticamente todo escrito em cartas. Eu não consegui terminar de ler o livro porque não me pegou. Sabe como o livro não te envolve? Foi isso que aconteceu e eu não quis mais ler livros nesse formato. Só que Daisy Jones e The Six conseguiu também furar a minha bolha pessoal de leitora. E quando eu vi o livro, eu falei, nossa, eu não vou gostar do livro porque é de essa forma de entrevista, geralmente não traz emoções, não consegue se aprofundar na história. E, gente, eu estava totalmente enganada. E ainda bem que eu estava totalmente enganada. Porque esse livro foi uma explosão de sensações, uma explosão de desconstrução de uma leitora, dos meus preconceitos, do que eu gosto, do que eu não gosto.
Porque apesar do livro ser narrado como uma entrevista, você consegue sentir tudo o que aconteceu no backstage da vida desses astros. A gente sente a dor do irmão do Billy, a gente sente a dor da Karen, a gente consegue sentir o desespero da Camila em saber se ela vai conseguir realmente se manter firme para manter o Billy firme, porque se ela desmoronasse ali, o Billy não teria para onde ir, ele se perderia até no próprio universo da Daisy, porque os dois de tão parecidos, eles seriam uma união que destruiria um ao outro. Essa é a verdade. Porque a Daisy, com seus problemas ali com substâncias ilícitas, o Billy que lutava contra esses desejos dele, que ele teve que se tratar. Se os dois realmente ficassem juntos e a Camila não fosse ali a ponta firme lutando pelo casamento dela, esses dois realmente seriam mais uma estatística dos astros do rock. Então a escritora ela conseguiu trazer isso de uma forma tão nua e crua, de uma forma que há tanta sororidade nesse livro que eu realmente não esperava tudo isso nesse livro. E foi sensacional. Nós temos aqui muitos universos que se colidem dentro da banda que é a Daisy Jones and the Six. Então são muitos paralelos que são relatados para nós nessa história que torna a história simplesmente explosiva e impossível de não se apaixonar por todos os integrantes, entender a dor de cada um, entender as falhas que existem dentro de cada um e ver a luta deles em conseguir superar tudo isso. É claro que eu tenho muita raiva do Billy, sabe? Eu gosto dele, eu admiro a superação dele dentro do livro, de conseguir se manter são, de conseguir se manter limpo, de conseguir ali ser o esposo que a Camila desejava que ele fosse, porque ele tinha isso muito centrado, era como se fosse ali um mantra, né, dele se manter no caminho porque ele tinha filhas e porque ele tinha uma esposa que apostava nele. Eu achei isso muito bonito da parte dele, de conseguir estar acima das tentações que em todo momento era lançado ali literalmente para ele. Ele poderia ter tudo o que ele queria e realmente essa possibilidade de tudo é destrutivo, né? Então você vê que ele se apega a alguns pilares, né? Que é a Camila, a Júlia e as gêmeas. E achei muito bonito a escritora ter trazido isso de uma forma tão madura e tocante, porque a gente sofre com o Billy, porque ele realmente nunca pode descansar e desligar ali a mente dele, nem por um minuto. E nisso ele se torna uma pessoa muito autoritária, ele se torna muito autoritário com a banda, e isso também acaba abrindo o caminho para a explosão que há depois no livro com os integrantes da banda, porque ele sempre está focado nele. Ele é o centro de tudo. A própria Daisy também acaba sendo dessa forma, mas de um jeito diferente, porque o Billy acaba colocando as rédeas ali na banda. Mas nós vemos então o irmão do Billy que precisa dele em determinados momentos e o Billy não estava ali pro irmão dele. E isso foi uma coisa que me incomodou muito na leitura. Eu fiquei muito triste pelo irmão do Billy não conseguir ter esse irmão no momento que ele precisou, porque ele estava sozinho no momento em que ele mais precisou. E foi muito dolorido ver esse momento no livro. Realmente foi o momento que eu peguei raiva do Billy real, oficial. A Karen é uma personagem que representa muitas mulheres, um aspecto da sociedade. Por isso eu comentei com vocês que o livro ele tem uma sororidade muito grande. A escritora Taylor conseguiu trazer muitos paralelos de várias mulheres que têm desejos muito distintos uns dos outros e conseguiu juntar isso dentro de um livro só e mostrar que tem sim como a gente ser firme, se posicionar, não deixar a peteca cair, não deixar que invadam o seu território, tipo, ó, aqui é meu. Existem 3 pessoas aqui e a terceira é você e você vai sair daqui. Então, assim, foi muito incrível você ver que de uma forma respeitosa, onde você não precisou descer o nível, onde ela não precisou ali acabar com a outra mulher dentro do livro, mas de um respeito muito grande, colocando limites, falando, ele não vai me deixar por sua causa. Eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei que meu marido está nutrindo sentimentos por você, só que ele não vai me largar. Eu sou a primeira, pode ser que eu não seja a última, né? Porque a vida traz muitas surpresas, mas nessa roda gigante você não vai subir. Então a gente vê tudo isso dentro do livro de uma forma muito respeitosa. Eu gostei muito como a escritora trouxe todos esses pontos. E, gente, a Camila para mim se tornou uma mulher, assim, forte e única dentro do livro. Realmente, ela é ali o sol que todo mundo fica em torno dela. Porque sem a Camila ali na banda, eu não sei o que aconteceria com todo mundo. Em outro aspecto também, ainda envolvendo o núcleo feminino do livro, nós temos a Karen,
que é uma mulher onde ela tem desejos únicos. O desejo dela é viver a vida dela sem ter que abrir mão de nada do que ela quer por outras pessoas. Envolvendo filhos, envolvendo até um relacionamento, ela não vai abrir mão do que ela quer, do que ela deseja, do que ela sonha por nenhuma outra pessoa. Em determinado ponto do livro, isso é levantado. Ela tem que tomar uma decisão e ela é julgada pela sociedade. Ela é julgada pela pessoa que ela tem sentimentos ali. E ela se abala assim, porque ela fala, eu vou abandonar todos os meus sonhos para ficar dentro de uma casinha vivendo o que você quer enquanto você conquista o mundo. Então nós vemos ali a Camila que decidiu ficar em casa, cuidar das filhas, manter o mundo do Billy enquanto ele conquista o mundo e os sonhos dele, porque ela realmente escolheu cuidar dos filhos e ser do lar enquanto o Billy conquistava os sonhos dele. E nós vemos a Karen que não admite isso de forma alguma. Ela jamais abriria mão dos seus desejos particulares para ficar dentro de casa, ali cultivando a vida pessoal do Billy. Então, quando nós vemos essas duas pessoas de mãos dadas em um momento tão delicado da vida da Karen, foi impossível não me emocionar quando a própria Camila ali começa a se emocionar. E a frase que mais me marcou nesse livro foi: eu queria que você vivesse o que eu vivo com as minhas filhas, mas eu quero mais que você viva os seus desejos. E naquele momento a Karen começa a chorar, porque ela diz, ela entendeu tudo. Ela entendeu os meus motivos pessoais e o fato dela respeitar isso é grande demais para aquele momento, porque nós sabemos que infelizmente não existe um grande apoio entre nós mulheres nesse aspecto, né? Então foi muito bonito ler no livro uma mulher respeitando as escolhas de outra mulher sem julgamentos. E na tríade dessas mulheres que representam tanto no livro, temos a Daisy. Que a Daisy tá ali, né, gente, nutrindo. É impossível ela e o Billy não sentirem algo pelo outro, porque, como eu disse, os dois são iguais. E é muito difícil a gente estar num universo onde nós encontremos pessoas que são tão parecidas conosco e aquilo reflete, aquilo chama, né? Se você vê no outro o que você é, aquele espelho da vida que você deseja. E a Daisy, diferente da Karen e da Camila, ela não liga muito do que ela vai causar às outras pessoas. E é exatamente isso que a Camila traz para ela numa conversa muito séria, que eu amei ver esse diálogo entre as duas, principalmente pela forma que a Camila tratou a Daisy, de uma forma muito pontual, respeitosa, porque no fim das contas, a Camila cuidou da Daisy, porque ela não estava conseguindo nem sequer abrir uma porta. E levando com ela a Júlia, que é a filha dela, vendo toda aquela situação, porque a Júlia tinha uma admiração pela Daisy e a mãe lidava ali com todos os conflitos que estavam acontecendo, vendo o pai lutando ali para manter a promessa que ele fez para Camila e vendo a própria filha admirando ali um lugar tão delicado da vida da Camila. Então, a forma que a Camila cuidou da Daisy, abordou temas tão importantes, colocou as pingos nos is, vamos dizer assim, foi fantástico. E aí, para fechar essa minha opinião com vocês aqui, quando acontece tudo que acontece com a banda, porque tudo já estava um verdadeiro caos, ninguém estava conseguindo lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, de não poder ter o que quer naquele momento, e esses desejos de momento são coisas muito passageiras, não são coisas que firmam você para um futuro melhor, é colocado no livro. E você fica ali vendo, nossa, ainda bem que tudo acabou onde acabou e da forma que acabou. Realmente o livro Daisy Jones e The Six é um livro que você tem que ler hoje. Tem tudo o que eu sempre busquei em um livro, na parte de respeito, na parte de sororidade, na parte da gente descobrir todas as coisas difíceis mesmo de um ser humano de lidar, porque nós temos, gente, ali nossa parte boa, nossa parte ruim, e nesse livro aqui nós conseguimos enxergar isso de uma forma muito clara, e principalmente nós vemos que a banda e todos os seus integrantes viveram ali momentos e anos de dedicação, mas principalmente momentos e anos de resiliência e de sobrevivência. Nós vemos aqui personagens que tinham tudo para ter um fim trágico, mas que chegaram sim no seu fundo do poço, tiveram pessoas que os auxiliaram a sair desse fundo do poço, buscaram ajuda, buscaram reabilitação e conseguiram no fim
viver uma vida muito melhor do que aquela em que eles viveram nos tempos ali do rock and roll. Eu poderia ficar horas falando sobre esse livro, falando de toda a representatividade que tem nessa história e de como esse livro me tocou. Mas eu quero é que você leia esse livro, mergulhe de cabeça nessa história, tire as suas opiniões sobre tudo que aconteceu, porque realmente vale um debate esse livro de tudo que trouxe aqui. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, foi um livro que entregou tudo o que eu buscava e ainda trouxe um pouquinho a mais, porque a história é sensacional. E esse livro, Daisy Jones and the Six, se tornou um dos meus livros favoritos da vida e principalmente o favorito nesse começo de trimestre de 2023. Eu amei o livro, só rasgo elogios, porque tem tudo o que eu sempre busquei em uma leitura. Principalmente que é um livro único, né, gente? Começou e terminou ali só em um. De uma forma rápida, eu li esse livro em um dia apenas, porque a leitura é fluida, você quer muito saber o que vai acontecer com eles, se o Billy vai cair, se o Billy vai ali fazer coisas erradas, e no fim a gente vê que ele realmente conseguiu se manter firme. E tem uma coisa que eu sempre acho interessante, né, que eu sempre falo que eu busco nos livros. Eu gosto quando o personagem ele começa destruído, porque o fim é muito melhor que o começo. E nesse livro aqui, realmente, o fim da Daisy Jones foi muito melhor que o começo. A superação dela, a forma em que, apesar dela achar que ela jamais conseguiria ser algo que muitas mulheres desejam, né? Ela não se via nessa posição de cuidar de outras pessoas menores que ela conseguiu superar tudo isso. Ela conseguiu, da forma dela, ter a sua própria família. E o fim, gente, o fim, a escritora foi assim demais, topíssima em trazer aquele pós para Daisy e o Billy. O plot desse livro vai te deixar chocado. A hora que eu vi quem era que estava fazendo a entrevista, eu surtei. Realmente, como eu comentei para vocês, é um livro que entregou muito mais do que eu havia desejado no começo dessa leitura. Eu não assisti a série ainda pela Prime Video, eu vim gravar esse vídeo para vocês antes, porque eu não queria ter ali a minha mente contaminada com a série. Então eu vou assistir agora a série para poder gravar o vídeo para vocês e comparar o que foi fiel, o que não foi, se mexeu comigo como o livro mexeu. Então em breve vou trazer essa análise do livro versus filme. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem esse vídeo assim que sair aqui no canal, e principalmente não deixe de ativar o sininho das notificações para você não perder quando esse vídeo entrar no ar. E eu vou ficando por aqui, astros, desejando que você leia esse livro, se entregue a toda a adrenalina que nós sentimos na leitura desse livro e se apaixone por todos os integrantes da banda, assim como eu me apaixonei. Estou ficando por aqui, um grande beijo e nos vemos em breve.